Vamos produzir uma necessaire do Dia das Mães com este recorte da Dimanu Personalizados. Então, o recorte vem estes dois espelhos, que é a frente e o fundo, essas duas laterais, mas o canal do zíper e a parte de baixo da necessaire eu vou precisar recortar, vou deixar as medidas, tá? Recortar de outro material, tô usando aqui o sintético Lisboa. Então o recorte já vem com essa marcação certinha aqui, eu vou passar a tesoura e refilar exatamente sobre esta marcação. Vamos começar pelo canal do zíper. Eu estou aqui com o tecido principal. Este daqui é o forro que eu cortei um pouco a mais com relação ao molde, tá? Em toda a volta. E tem essas duas laterais aqui que vão completar o canal do zíper, tá? Ficará nessas duas extremidades. Então a gente vai começar abrindo o zíper. Vou posicionar a frente do zíper voltada para baixo. A parte reta alinhada com a borda superior. Aqui eu pego o forro, frente do forro voltada também para o tecido, passo uma costura, desviro e rebato e faço a mesma coisa com o outro lado do canal. Antes de fechar essa lateral que ainda tá aberta, eu vou colocar um pedacinho de TNT para dar uma estruturada. Vou encaixar aqui e agora eu posso fechar toda a volta e depois introduzir um cursor de cada lado. Costurar as laterais do canal do zíper, que são essas duas partes aqui. Eu cortei o forro quadrado mesmo, tá? Depois a gente refila o excesso. Vou posicionar a frente do tecido voltada para baixo. Pelo lado do forro, a frente do forro também voltada para baixo. Aqui eu passo uma costura, desviro e rebato. Vou aproveitar e fechar toda essa lateral. Agora eu refilo o excesso de forro que eu cortei a mais. E vou repetir os mesmos passos aqui com a outra extremidade do canal do zíper. Nessa lateral, tá? De um dos lados, neste encontro aqui entre os dois tecidos, eu vou colocar um pedacinho de alça, tá? Então eu vou costurar bem rente aqui, alinhado com o meio dos dois lados, e o nosso canal do zíper estará finalizado. A montagem do corpo da peça, eu vou precisar dos dois espelhos, esses que já vem no recorte, mais o fundo, que eu precisei recortar por fora, tá? Do meu sintético. Então aqui pra montagem, vamos começar pelo espelho frontal. Vou virar frente com relação ao fundo. Passo uma costura aqui, depois eu desviro e faço um pesponto. Depois eu venho com a parte de trás, o espelho de trás, coloco frente com frente aqui com o fundo também, alinho a borda inferior, passo uma costura, desviro e faço o pesponto. Depois que eu juntei as três partes, por dentro eu vou dar uma estruturada com o TNT. Eu cortei mais ou menos uns 2 centímetros a menos, tá? Com relação ao resultado final, a soma dessas três partes. Então aqui eu vou usar uma cola. A minha sugestão é a cola spray da Tec Bond, permanente. Eu vou passar o spray e centralizar o TNT no corpo. Colei o TNT, agora eu venho com o forro, vou posicionar o avesso do forro voltado aqui para o TNT, viro para o lado principal
e passo uma costura em toda a borda. Por dentro, eu já vou adiantar a costura do viés, tá? Então, o viés, que na verdade não é um viés, é uma tira do próprio forro, do próprio bagum. Eu vou encontrar aqui, ó, com a borda, para a extremidade 1 centímetro, tá? Com a frente do viés voltada para o forro. Vou passar uma costura bem na bordinha, em toda a volta, para adiantar a costura do viés. Finalzinho, eu jogo por cima e finalizo com retrocesso. O próximo passo é a costura do vivo. Então aqui eu vou dobrar ao meio, fazer um pique de marcação no fundo, que será onde eu vou começar a costura do vivo. Então eu vou pegar um pedacinho de tecido para fazer esse acabamento. Esse daqui tem 5 por 5. Vou alinhar rente aqui com essa borda, com o meio. E aqui eu vou encontrar certinho com o vivo. Vou substituir o pezinho calcador por este daqui, tá? De 1/4 lado esquerdo, que é próprio para costurar vivo, para facilitar a costura. Cuidado com o viés, tá? Para não pegar. No finalzinho eu corto o vivo bem rente, jogo o acabamento por cima e fecho a costura. Pra gente montar a peça, eu vou encontrar os meios da parte de cima e da parte de baixo e das laterais. E a mesma coisa eu vou fazer no canal do zíper, encontrar os meios, tá? Fazendo piques de marcação. Encontro as bordas, ó. Encontrei os meios, eu vou posicionar a alcinha para o lado esquerdo e vou alinhar os piques das laterais primeiro, passar uma costura de segurança. Do outro lado a mesma coisa. Lembrando que eu posicionei a frente do tecido, tá? Voltada para baixo, voltada para o tecido. E agora eu vou encontrar os outros piques, fixar com os clipes, primeiro de um lado, depois do outro. Vou começar a costura pela parte de cima. Sempre tendo cuidado com o viés pra gente não mastigar. Agora eu parto pra juntar o outro lado. Aqui juntamos um lado, vamos repetir os passos com o outro lado, começando a costura daqui descendo e depois fechando a outra borda. Este ponto aqui é interessante você desvirar para conferir o resultado, tá? Veja como vai ficar bem mais simples com a costura do viés previamente no corpo da peça, porque agora eu só vou jogar esse viés pra trás pra gente rebater. Pode dar uma embutida no viés, eu vou deixar abertinho mesmo, tá? Pra adiantar e facilitar aqui o nosso trabalho. Coloquei vários clipes pra me auxiliar e agora eu vou, ainda com o pezinho calcador pra vivo, vou rebater este viés.
Finalizada a costura do viés, podemos desvirar para ver o resultado final. Finalizamos, olha que coisa mais linda, eu confesso que me surpreendeu este recorte, porque a necessaire eu já sabia que tinha um modelinho lindo, mas depois de pronta eu fiquei completamente apaixonada, gente. E o mais legal é que você pode ainda colocar um bolso em plástico aqui na parte de trás, por fora. Por dentro você pode colocar um bolso em tela. Vejam que necessaire enorme e maravilhosa. Uma excelente lembrancinha para o Dia das Mães. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo tutorial.